Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o nosso jornal de hoje falando de política, como sempre, né? Hoje nós traremos um tema que ainda repercute desde 2021, quando os presidenciáveis Jair Bolsonaro e Lula, eles estavam com suas promessas de campanha. O tema é imposto de renda. Aí você já sabe, né? Ainda traz desconfiança para aqueles que esperavam a isenção de R$5.000 com a vitória do presidente Lula, né? Ele havia prometido. E nananina não, né? Nesse mesmo contexto, podemos ver que o Senado ontem, somente ontem, aprovou um projeto onde atualiza a tabela, mantendo a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. Abaixo de R$3.036, então, você está isento de fazer declaração de imposto de renda. Bom, a votação aconteceu ontem, né? Após os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro desocuparem o plenário da casa. Analise. Pois foi feita uma votação sem registro nominal dos votos. Sabe aqueles registros que ficam na tabela? Não apareceu. Bom, teve aprovação então, né? O projeto já havia passado pela Câmara, agora segue para a sanção do presidente Lula. Será que ele vai vetar? Será que ele vai aprovar esse projeto? Ou vai querer aprovar R$5.000? Se ele for aprovado por Lula, entrará em vigor somente o ano que vem. Relativos aos rendimentos deste ano, mas só entra em vigor o ano que vem. Falta muito bom senso para esses políticos, né? Falta rever conceitos também de apoiadores, pois ainda há pessoas que acobertam seus políticos por causa de ideologia. Aí não dá. Temos que ter atitude. Hoje, com as redes sociais, eu venho falando sempre aqui, temos a obrigação de ver o que o nosso candidato fez no último mandato dele. O que ele faz quando os holofotes não estão em seus rostos. Isso é obrigação de todos os eleitores. Não quer dizer que um lado está certo e o outro está errado. Temos que ver os anseios da população, os nossos, pois todos nós vemos que na campanha política é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Os candidatos vêm falando de saúde, de infraestrutura, de muita coisa, de uma vida melhor para o cidadão, e nunca aparecem essas melhorias. Pega aí a campanha passada, o que esse pessoal prometeu, será que ele cumpriu? Ou será que tem algo de errado do que eu estou falando para vocês? Será que a parte errada somos nós? Algumas vezes sim, né? Aquelas pessoas que não pesquisam sobre o seu candidato, que vendem o seu voto por um prato de comida. É muito bom você verificar o que o seu candidato faz. Não estou dizendo que você deva votar em direita ou esquerda ou alienígena. Você tem que ver aquele cara. Olha, eu gosto do Lula, então vai lá e pesquisa o que o Lula fez. Eu gosto do Bolsonaro, então vai lá e pesquisa o que o Bolsonaro fez. É bem simples assim. Ou você acha que aquelas pessoas que são compradas com programas do governo, porque sim, tem muitas pessoas aí que são compradas.
São intermináveis esses programas sociais e não corroboram para a melhor vida dos contribuintes. Acho que está na hora de cessar essas torneiras. Nós temos que tomar as atitudes e se puxar, né? Esse foi o Bloco Político dessa sexta-feira para você refletir no final de semana. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias agora? Pessoal, final de semana de jogos da dupla Grenal. A dupla Grenal volta a campo e tem que levantar esse ânimo, né? Pois a situação tá feia. Não só para o Grêmio, para o Inter, para a dupla Grenal. O Inter vai em busca de uma vitória, mas Roger tem um problemão aí no meio-campo, né? Teve a partida aí que o Richard teve uma pancada na cabeça que ocasionou um trauma craniano. Bom, de acordo com o protocolo, mesmo que o atleta esteja em condições de jogar, ele tem que ficar de molho aí, eu acho que pelo menos um jogo. E abre vaga aí para quem? Para o reforço colorado, Alan Rodrigues. Tomara aí que Roger se acerte, né? E amanhã, porque o Bragantino, a partida contra o Bragantino se inicia às 18h30. O Inter está em 13º na tabela e o Bragantino está em 6º. 7 pontos a mais que o Internacional. O Inter tem 21, né? E o jogo será lá no interior de São Paulo, nem será aqui no Beira-Rio, então tem que tomar o maior cuidado na casa do adversário. A equipe tem que tomar atitudes, ir para cima. A chapa está esquentando para os dois técnicos, hein? E da parte gremista, entra em campo somente no domingo, dia dos pais, o Grêmio, às 20h30. O confronto acontecerá na Arena, com os pernambucanos do Sport Recife. O zagueiro Balbuena acho que vai estrear ao lado de Wagner Leonardo, né? Pois Kahneman está de castigo. Tomou alguns cartões aí que não podia, né? Também, provavelmente, Carlos Vinícius também entrará durante a partida. Não como titular, acredito que não como titular, mas com uma boa opção no banco. Uma joia da base que não poderá faltar nesse confronto é Alisson, pois ele é o menino que mais deu certo nessa safra. Então, o que eu vou dizer? Sorte para a dupla Grenal e voltaremos segunda e eu acho que falando muito bem dos dois times. Tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, eu queria agradecer ao patrocinador Natal Fitness aí por estar sempre com a gente, sempre dando aquela força na hora do bloco esportivo. Vou dizer uma coisa pra vocês agora, triste. Uma liminar da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, suspendeu o direito de posse da Prefeitura de Bento Gonçalves sobre a área conhecida como Lago do Fazolo, que vinha sendo preparada aí para se tornar um parque público. Olha aí, a medida obriga aí o município a restituir a área à Guifasa S.A. Indústria e Comércio,
que já anunciou o fechamento do local. Era para ser fechado ontem, ainda não tive essa informação se já fecharam. A decisão revoga a chamada emissão de posse, um instrumento jurídico que permite ao poder público entrar e ocupar áreas privadas antes do fim do processo da desapropriação, em casos considerados de interesse público, né? No caso, o Lago da Fazolo, sim, era de interesse público. Aquele lago estava muito poluído, né? Precisava ser feito alguma coisa. A prefeitura havia conseguido essa autorização provisória por meio da terceira vara cível da comarca aqui de Bento Gonçalves, mas o Tribunal de Justiça reverteu a decisão em segunda instância por meio de liminar. O espaço vinha sendo utilizado pela comunidade aí nos últimos meses, como eu acabei de mostrar nessas imagens, o pessoal correndo, caminhando. Eu vi até pessoal pescando lá. Bom, a despoluição do lago é realizada pela Corsan. O local antes era muito poluído e inutilizado, passou a funcionar como uma nova opção de lazer, contando aí com a natureza para a população aqui de Bento Gonçalves. Com a suspensão da posse municipal, a Guifasa, proprietária do terreno e alvo de diversas ações judiciais, segundo o apurado, assumirá o controle total da área. A empresa já determinou o fechamento imediato ao público, né? Frustrando moradores que viam ao lago uma esperança de revitalização urbana. A Prefeitura de Bento Gonçalves não detalhou os motivos que levaram à reversão dessa decisão, limitando-se a informar que a Procuradoria-Geral do município está acompanhando o caso e atuará na tentativa de reverter a liminar no julgamento do recurso. Que coisa, né? Bom, vamos passar aí para um bloco comercial, na realidade da Harmony, bem rapidinho, eu já volto aí para conversar mais com vocês. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, opa, peraí que entrou não no lugar certo, né? Deixa eu falar pra vocês, vou falar sim da FIMA, né? Porque ontem até usamos essa pauta, dá uma olhada aí. Aí nós temos as autoridades que visitaram a FIMA aí antes do seu término. Mas nós vamos voltar a falar dela porque todas as previsões foram superadas. A feira era para gerar aí 1 bilhão e 700 mil reais em negócios e foi ultrapassada em 40 mil reais. Em 40 mil reais. E os visitantes estavam previstos aí para serem 15 mil visitantes e superou também. Foram 20.750 visitantes. Então, a 17ª edição da Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva da Madeira e Móveis foi um sucesso. O evento reuniu mais de 300 marcas e apresentou máquinas, matérias-primas, tecnologia, ferramentas e serviços para a cadeia produtiva de madeira e móveis. Com a participação de visitantes de todas as regiões do país. E também 31 países de fora compareceram aí à FIMA aqui em Bento Gonçalves. E a feira teve segundo a Moverx, teve o dobro do tamanho em relação à edição anterior. E a próxima edição já está confirmada, pessoal. A próxima edição é de 9 a 12 de agosto de 2027, novamente no Parque de Exposições aqui de Bento Gonçalves. Olha, agora sim, agora vamos entrar. Essa é a Fundação Oswaldo Cruz e juntamente com a farmacêutica EMS
firmaram acordos de parceria para a viabilização do produto nacional de 2 produtos princípios ativos de medicamentos. Agonistas do receptor do GLP-1, não é o gás. Receptor GLP-1, ele é conhecido como aquelas canetas emagrecedoras, O acordo prevê a transferência de tecnologia e síntese do ingrediente farmacêutico ativo, do IFA, da formulação para o final do medicamento para a unidade técnico-científico da Fiocruz. Inicialmente, a produção será realizada na fábrica da EMS, lá em Hortolândia, em São Paulo, até que todos os processos sejam transferidos para o Complexo Tecnológico do Rio de Janeiro. As injeções subcutâneas, à base desses princípios ativos, são consideradas uma inovação no tratamento de diabetes e obesidade, para emagrecer, Bom, a parceria é vista como um avanço estratégico da indústria farmacêutica nacional na produção de medicamentos de alta complexidade. Gostou? Deixa eu tirar minha imagem da frente para você ver o que nós temos atrás. Sim, é em relação a uma boa ação, tá? Misturada com uma dose de diversão. Uma atitude que sempre é possível nós tomarmos diante de um mundo cheio de desigualdade. As boas ações fazem o nosso ser respirar mais à vontade, não é assim? Sempre que fizemos uma boa ação, nos sentimos melhor. E essa situação aí nós devemos olhar com um olhar diferente, Uma coisa que o Theo não consegue fazer, pois ele tem um problema bem grave, onde seus pais estão tentando resolver. Mas para que esse problema seja sanado, eles precisam de bastante ajuda, pois o menino tem uma atrofia severa em um dos olhos. Então, se quiser ajudar, pessoal, e quiser passar alguns momentos agradáveis e ajudar também, é claro, Hoje à noite, a partir das 19h30, eu recomendo no Salão Nossa Senhora do Carmo, no bairro Borgo. Salão do Borgo, perto da Primazia, onde será promovido aí um grande bingo, com 8 rodadas e excelentes prêmios. Então, todos convidados para esse grande bingo que acontece hoje à noite. Deixa eu ver se eu consigo botar mais para cima esse post aqui. Consigo sim, dá uma olhada aí, Valor 30, 8 rodadas. Haverá comes e bebes e sorteio extra. Tá, pessoal? Um grande abraço, deixo um grande abraço para vocês aí esse final de semana, que vocês tenham todos um final de semana recheado de coisas boas. E voltamos na segunda. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!